Notem que a Natália Paz, ela traz elementos aí do que eu havia comentado ainda na edição de ontem do Bastidores do Poder. Esses acertos prévios existentes entre o presidente da República e os demais integrantes das instituições, no caso dos demais poderes. Quer dizer, o presidente Lula já havia comunicado ao Senado, na figura do seu presidente, o Rodrigo Pacheco, o interesse de indicar o Cristiano Zanin. E o fez exatamente no sentido de obter informação se a indicação desse nome específico, ela seria bem vista, ela seria bem recebida. E o Rodrigo Pacheco passou a sinalização de que sim. Então, o presidente da República testou o ambiente. Da mesma forma, o fato de ter sido comunicado também à liderança do Supremo Tribunal Federal, na presidência da casa e de alguns dos seus integrantes mais importantes, para saber se haveria ali algum tipo de inconformidade ou incompatibilidade. E também houve uma sinalização positiva. Então, após ter havido a sinalização positiva dos dois poderes, Lula fez o convite a Zanin. Isso faz parte do jogo político, faz parte da movimentação. Agora, por óbvio, dentro do Senado Federal, que é a instância apreciativa da indicação, quando da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, nós teremos, por certo, opositores que vão, eventualmente, questionar e votar contra. Isso já está dado, até pela composição. Tem nomes na CCJ do Senado Federal que certamente votarão contra a indicação de Cristiano Zanin. Agora, parece, ao que tudo indica, que o Cristiano Zanin contará com votos suficientes para aprovação. Ou senão, o Rodrigo Pacheco, que é um senador influente, o presidente do Senado, não teria havido a público, inclusive em antecipação ao presidente da República, para falar sobre a indicação do Zanin. Na prática, quem confirmou a indicação do Zanin foi o Rodrigo Pacheco. O Lula só falou depois. Então nós temos essa situação no momento. O nome de Zanin já é de conhecimento público. Agora nós teremos a sabatina. Esperamos que a sabatina não demore. Vamos lembrar o caso do André Mendonça. O André Mendonça, que foi o último ministro indicado por Jair Bolsonaro, ele ficou meses na fila de espera para ser sabatinado. O Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, segurou a indicação, porque ele estava ali tretando com o governo. E a corte, até que seja aprovado o nome, fica desfalcada. No momento, o Supremo Tribunal Federal está com 10 membros e uma vaga está em vacância. Então isso precisa ser preenchido para que o tribunal trabalhe normalmente. Ainda que o tribunal possa julgar mesmo sem o seu time completo. Aliás, o STF marcou para o dia 21 de junho o julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas, o que obviamente vai ensejar um debate muito forte na sociedade. Muito bem, e vamos falar sobre a composição da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a instância mais importante de apreciação do Senado Federal. É ali que é feita a sabatina. Christian Petalas traz como é que vai ser isso e quem compõe a CCJ. Boa tarde, Christian. Boa tarde, Macalossi, aos nossos ouvintes. Pois então, os membros titulares da CCJ são Davi Alcolumbre, Sérgio Moro, Márcio Bittar, Eduardo Braga, Renan Calheiros, Jader Barbário, Oriovisto Guimarães e Marcos Duval. Estes compõem o Bloco Parlamentar Democracia, que reúne os partidos União, MDB, Podemos, PDT e PSDB. Além deles, ainda compõem o bloco o Everton e Plínio Valério.
Para o bloco parlamentar Resistência Democrática, dos partidos Rede, PT, PSB e PSD, senadores Omar Aziz, Ângelo Coronel, Otto Alencar, Elisiane Gama, Lucas Barreto, Fabiano Contarato, Rogério Carvalho, Augusta Brito e Ana Paula Lobato. Já no bloco parlamentar Vanguarda, composto pelos partidos PL e Novo, os senadores Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho, Magno Malta e Eduardo Girão. No bloco parlamentar Aliança, que representa PP e Republicanos, temos Ciro Nogueira, Esperidião Amin e Messias de Jesus. Macalossi, já os suplentes do bloco parlamentar Democracia, que é o do União, MDB, Podemos, PDT e PSDB, os senadores Veneziano Vital do Rego, Efraim Filho, professora Dorinha Seabra, Fernando Farias, Alan Rick, Carlos Viana, Marcelo Castro, Cid Gomes, Alessandro Vieira e Randolph Rodrigues. Para o bloco parlamentar Resistência Democrática do Rede, PT, PSB e PSD, os senadores Zaneide Maia, Irajá, Vanderlan Cardoso, Mara Gabrilli, Daniela Ribeiro, Paulo Paim, Humberto Costa, Tereza Leitão e Jorge Cajuru. Do bloco parlamentar Vanguarda, pelo PL e Novo, Rogério Marinho, Zequinha Marinho, Jorge Seif e Eduardo Gomes. E finalizando então com o último bloco parlamentar Aliança, do PP Republicanos, Tereza Cristina, Dr. Irã e Hamilton Mourão. Então, essa é a composição da CCJ com membros titulares e membros suplentes. São eles que vão fazer a primeira instância avaliativa, vão sabatinar o indicado pelo presidente Lula, o Cristiano Zanin. Depois da sabatina, tem a votação em plenário. Bom, vamos lá. O Portal J, que é um dos mais importantes portais de análise política jurídica do país, escreveu um perfil muito interessante sobre o Cristiano Zanin. Ontem eu mencionei aqui no programa, o Cristiano Zanin é um advogado reconhecido como quadro profissional qualificado, quer dizer, ele tem formação jurídica, ainda que ele não tenha, por exemplo, doutorado e mestrado, ele é formado em direito, é tido como muito competente, e me parece, de fato, mas como ele não tem nem uma vasta produção bibliográfica, e como ele também não tem muitos elementos que possibilitam conhecer o seu pensamento, o que o Jota fez? Traçou um perfil do Cristiano Zanin através das decisões judiciais as quais ele esteve envolvido como procurador, ou seja, como advogado. Ou seja, para quem ele advogou? E daí deduz-se, é possível fazer isso? Que tipo de posicionamento este magistrado terá quando, de fato, o seu nome for apreciado no Senado Federal. Então vejam só. O Cristiano Zanin, ele é conhecido pela atuação na Lava Jato, ele tem um livro, eu mencionei ontem aqui, o livro Lawfare, que ele escreveu junto com outros 2 advogados. E essa é a obra referencial dele. Ele não tem, por exemplo, uma obra de leitura da Constituição. Ele não tem um volume de livros explicando qual que é a visão dele sobre o direito constitucional. Eu até mencionei, lhe falta uma visão sistêmica do direito. Então ele não tem bibliografia e ele não tem muitos títulos acadêmicos. Ele é tido como um bom advogado. O Jota traz as seguintes informações. Abre aspas. Para uma análise mais eficiente nesta difícil tarefa de projetar sua atuação, é melhor enxergá-lo pelos processos que marcam sua história na advocacia. E esses casos indicam que o futuro ministro Cristiano Zanin, se aprovado pelo Senado, terá particular preocupação com previsibilidade e estabilidade do direito, e especialmente em temas relevantes para o setor produtivo. O histórico de sua atuação remete a casos de litígios
altamente complexos e que envolvem grandes empresas. A começar pela aplicação da Lei Geral de Telecomunicações, de 1997, quando Zanin advogou para a Embratel. Depois, a sua atuação em prol da Febraban nos processos relativos a planos econômicos. Vieram posteriormente as ações de improbidade e de responsabilidade contra integrantes do banco Marca e Fonte Sindan. O caminho do contencioso estratégico se tornou a especialidade de Zanin, e ele passou a exercer essa especialização em escritório próprio depois de ter dado os primeiros passos no escritório de José Manuel Arruda Alvim, que se tornou uma referência para ele. Cristiano Zanin adotou com sucesso no caso Transbrasil, quando se discutia a falência da empresa. Trabalhou na recuperação judicial da Varig. Em 2005, num dos primeiros casos relevantes deste tipo no Brasil, também advogou na recuperação judicial da Oi. Na disputa pela sucessão no caso da cervejaria Kirin Skin Cariol e mais recentemente estava trabalhando na defesa das Americanas. Zanin pode assim se tornar um ministro bastante vocal em temas importantes para o setor produtivo. Assim mesmo, vindo pelas mãos de um presidente de esquerda, este pode vir a ser fator marcante de sua atuação. Não para menos, integrantes do governo ou apoiadores de Lula no mundo do direito, alguns deles interessados na vaga, objetaram a indicação de Zanin por não ser alguém de esquerda. E talvez tenham razões para isso. Zanin não é um crítico da reforma trabalhista de Michel Temer. Pelo contrário, mesmo que defenda certos aperfeiçoamentos nas relações de trabalho na nova economia. Na pauta de direitos fundamentais, tampouco sinaliza alinhamento ao discurso mais à esquerda. Por mais que considere acertadas as decisões do Supremo no caso das cotas raciais e do aborto de fetos anencéfalos, por mais que a sua visão o levasse a concordar com a maioria do tribunal no caso da união homoafetiva, mas com a ressalva de que o pedido era por equiparação à união estável e não ao casamento, como acabou decidindo a maioria, Zanin teria votado contra a criminalização da homofobia. No futuro, pode não estar ao lado daqueles que defendem a descriminalização do aborto pela via judicial. Fecha aspas. Então aqui, com base nos casos em que ele atuou, o Jota traçou um pequeno perfil do Cristiano Zanin. Notem, ele é um advogado com atuação na área econômica, essencialmente. Caso mais recente, como mencionou o Jota, da Americanas. Isso significa o quê? Isso na prática não significa nada. O que nós temos aqui são pistas, colhidas a partir da atuação do Zanin. Repito, ele não tem uma visão sistêmica do direito escrita. Ele não pode ser considerado um formulador jurídico. Portanto, ele não pode ser considerado um jurista. Veremos agora na sabatina, quando os senadores o questionarem, o que sai em termos de posicionamento. Vejam só, o próximo julgamento do STF para 21 de junho é a descriminalização do porte de drogas. Certamente os senadores vão questioná-lo a respeito. E ele vai ali trazer a sua posição, se a favor ou contrário, ou se não tem ainda uma posição a respeito. Agora, é necessário saber sempre o que pensa o ministro. E o Jota traz aqui informações interessantes sobre a atuação profissional do Cristiano Zanin como advogado. 14 horas e 23 minutos. Cristiano, o escritório do Zanin recebeu 1,2 milhão da campanha de Lula à presidência. Traz os detalhes aí para nós. Isso mesmo, Macalossi. A empresa que recebeu o valor foi a Zanin Martins Advogados, uma sociedade indicada pelo Lula e pela sua esposa, a advogada Valesca Teixeira Martins. Zanin foi advogado da operação de Lula no Lava Jato, né? Então, a reportagem do UOL Notícias checou que o repasse de recursos consta na prestação de contas divulgadas pela campanha do petista ao TSE.
E o valor retirado no fundo eleitoral, que arca com os recursos das campanhas, incluindo o serviço de advocacia, foi enviado no dia 16 de agosto do ano passado. E o tipo de despesa descrito é de serviços advocatícios. O gasto ocupa a 18º lugar entre as maiores despesas do petista na campanha à presidência. Além de Zanin, a campanha do petista também contou com o escritório de sociedade do ex-ministro de Justiça, Eugênio Aragão, o Aragão e Ferraro Advogados, que também recebeu 1,2 milhão de reais. O valor repassado ao escritório de Aragão foi pago na mesma data, Macalossi. Muito bem. Então vejam, aqui uma das críticas que estão sendo feitas à indicação do Zanin é a sua proximidade com o Lula. Então, ele foi advogado do Lula na Lava Jato e agora surge a informação, era pública, não se escondeu isso, mas ele atuou ou prestou serviços à campanha presidencial do atual presidente da República. Christian. E, Macalossi, além disso, as contas da campanha do petista foram aprovadas por unanimidade e sem ressalvas pelo TSE em dezembro do ano passado. Então, totalmente lícitas, Macalossi. Perfeito, lícito, ninguém está questionando isso. O fato é que essa informação, a informação de que a campanha de Lula contratou o escritório do Zanin como prestador de serviço, ressalta a proximidade entre o presidente, daí uma natureza, uma relação pessoal entre os dois. Quer dizer, é uma relação que não se resume apenas a um alinhamento eventual de posicionamento, de visão de mundo. Nós temos ali o fato do Zanin ter advogado para o Lula e agora, mais recentemente, essa informação de que a empresa, o escritório do Cristiano Zanin também prestou serviços para a campanha presidencial. Isso certamente será questionado na futura sabatina que deve ocorrer aí em breve através do Senado Federal.